Fala! Beleza? Aí o homem, é isso aí, olha aí, começando agora mais um e-show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. E hoje temos aqui o grande Luiz Felipe Costa, esse grande empreendedor que já é freguês da casa, já esteve aqui no e-show. Quem quiser conferir o programa dele, o programa número 9, foi um dos primeiros programas do e-show. Olha, o Luiz Felipe tem uma história muito bacana, porque começou como franqueado. E como franqueado, ele quebrou, aliás, foi master franqueado, quebrou e renasceu das cinzas. E hoje está aí um grande empreendedor, aliás, em trio, né? Ele mais dois irmãos que se complementam muito bem, né? Um trio de Luiz, que é o Luiz Felipe, Luiz Sérgio e Luiz Henrique. Acertei? É isso aí, perfeito. Maravilha! Olha, rápidas pinceladas, que a gente só tem meia hora, para você falar quem é Luiz Felipe e quais são as empresas que você está aí à frente, Luiz Felipe. É porque se deixar, a gente fala pra caramba, né? Com Mas eu tava certeza. falando com a minha esposa aqui que eu tava com a mão gelada. Primeira vez que eu tô fazendo uma live, cara. Top. Obrigado aí pelo convite. É sempre um Fica prazer falar tranquilo, a contigo. primeira vez é sempre assim. É, é sempre um prazer. Eu acho que o dia que a gente fizer um negócio desse, eu subir num palco para falar e não der aquela emoção, né? E o coração palpitar, não tá maneiro. Mas é assim que é importante, né? Mas então, bem rápido, né? Hoje nós somos franqueadores da marca Billy the Grill, né? Marca com foco em praça de alimentação, churrasco na pedra, prato executivo Billy the Grill, não é isso? Billy the Billy the Grill. Grill. Aqui tem 40 operações e também franqueadores do Vizinhando, que é um conceito de bar, né, que são 15 operações, o foco total Rio de Janeiro. Tudo isso começou há 9 anos, um pouco mais de 9 anos, esse ano fazemos 10 anos, né, de história. Mas eu sou engenheiro eletricista, né? Larguei a engenharia para empreender, como você falou, fui franqueado, quebrei, foi uma história bem ruim, que pode ser vista lá no seu no programa 9, que eu conto a história toda no detalhe, não é o caso agora. Mas é isso, depois disso tudo, eu fiz uma pós-graduação em gestão de franquias, comecei a me aproximar também da BF, virei diretor adjunto, depois, hoje eu estou como diretor vice-presidente, junto com o Beto Filho, que está acompanhando aqui a nossa live. É Então, isso aí, grande obrigado aí Beto. sempre pela parceria. E você, Flávio, também participa lá da nossa diretoria, né? A gente sempre O maior lutando prazer, uma honra. para fazer um franchise do bem, né? Um franchise diferente do que aconteceu comigo, que me fez quebrar e botar em risco toda a grana da minha família, né? Isso foi realmente um começo ruim, mas que tudo que é ruim traz coisa boa, né? A gente tem que estar sempre em movimento, não pode paralisar, olhar, ser otimista, né? Que sempre vai aparecer uma luz lá no fim do túnel para a gente continuar. Então é isso. Hoje a gente está aqui também. Eu agradeço sempre aos nossos franqueados, né? Que junto, eu vi que entrou um franqueado meu, dos primeiros, que está junto aí com a gente e orgulha. Ajudou muito a gente se desenvolver e continua ajudando, né? E agora, né? O tema da live a gente vivendo esse grande problema, né? A maior crise da minha vida e talvez da vida de muitas pessoas Isso aí aí, é nesse isso aí, empresário. Felipe. Permita te interromper. Claro. O tema é atitude no momento de crise. E eu gostaria de entrar já no tema direto e perguntando a você, né, o que você está fazendo em termos de atitude nesse momento? Conta pra gente. Assim, a primeira coisa primeiro que se começou num momento terrível, porque começou numa sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13, né? Já começou por aí. E aí, o momento que as lojas todas estão com estoque maior, né? E aí entra o final de semana com estoque alto e a loja não vende. Então, a gente chegou na segunda-feira, primeiro final de semana, a gente começou, cara, aconteceu, chegou lá no Brasil, chegou aqui no Brasil o problema, a gente agora tem que criar um plano de ação, um plano de contingência. Então, segunda-feira, na segunda, dia 16, começou tudo assim, muito forte e até hoje.
né? Até hoje a gente não descansou um dia, todos os dias tem reunião com o time, reunião com o franqueado. Tem um dia ou outro aí que não teve reunião com o franqueado porque não tinha nada muito novo. Mas primeiras coisas que a gente fez, assim, olhando a franqueadora, foi um plano de contingência, entendendo tudo que a gente poderia suspender nesse momento e com foco principal que eram nossas pessoas, né? A gente precisava garantir, a gente também está aqui muito por conta das pessoas que vêm se aliando a nós e construindo, né? Ajudando nessa construção toda. Sem essas pessoas juntas e unidas, a gente não consegue avançar, né? Só que a gente chega num ponto como esse. A previsão de receita é zero, né? Chegar a zero. Como é que mantém, né, as pessoas? Então, a gente pensa, vamos aportar um caixa, né? Tem que ter... E assim, eu acho que um dos grandes aprendizados desse momento é o olho no caixa, né? Sempre tem que cuidar do caixa. Muitas vezes a gente negligencia, né, o caixa, e aí no momento, por exemplo, que a gente está vivendo no Brasil de retomada, de crescimento, vem uma pancada dessa, pega desprevenido, como aconteceu com muitos empresários, né? E é muito cruel, né? Então, a gente, primeira coisa que fez um plano de contingência, cortou tudo, e, infelizmente, a gente teve que reduzir algumas pessoas, isso bem rápido. Com 3 dias, a gente teve que reduzir algumas pessoas no nosso time. Reunimos com a nossa galera, com o restante, informamos sobre tudo que estava acontecendo, o que poderia acontecer, que a gente não sabe até quando vai isso. E desde a segunda, dia 16, a gente faz encontros diários com os nossos franqueados e com temas diferentes. Então, o primeiro tema que a gente começou a trabalhar... Você me permite só uma coisa, Felipe. Você, então, está dizendo... a gente está vendo aqui o mundo real, né? O mundo real dos negócios, né? E no mundo real está acontecendo uma crise e você teve que demitir e já demitiu pessoas, é isso? Infelizmente. A gente teve que enxugar um pouco a franqueadora. A gente sempre teve uma franqueadora um pouco mais inchada do que deveria para focar no crescimento. E aí, nesse momento... Perspectiva de crescimento, né? E a gente estava com uma perspectiva de crescimento muito bacana. Esse ano a gente estava prevendo como sendo o melhor ano mesmo da nossa história. A gente acabou de sair de uma convenção, que foi em fevereiro, no final de fevereiro. E assim, parecia que a gente estava prevendo, né? Que o tema da convenção era mar calmo não faz bom marinheiro. Então, só não precisava ser tão turbulento, né? A gente com tanta emoção, né? Mas eu acho que hoje a gente está conseguindo dar uma olhada em todos. Parece que assim, a gente fez aquele evento pensando em muita coisa que a gente está vivendo agora. E acho também que o nosso jeito de ser fez com que a gente, de forma transparente, até falei para você que era legal, acho que o momento hoje que a gente está vivendo é cada vez mais a transparência frente aos nossos colaboradores e aos nossos franqueados e também fornecedores, foi desde a largada, né? Então, passando toda a situação e pedindo ajuda. Pô, me ajuda a resolver, né? A ABF está até fazendo uma ação muito bacana sobre a palavra união, né? Que é ajudar o próximo, que é exatamente o que a gente tem falado. Porque todo mundo perdeu muito. Se todo mundo der as mãos e perder um pouquinho, sabe? A gente vai sair lá na frente, mesmo que com os arranhões, sabe? Eu com muitos arranhões, uns, outros menos, mas... Então deixa eu te interromper um pouquinho, Felipe, te interromper só um pouquinho. Você está falando de arranhões, né? Como é que está o moral da tropa nesse momento? Ou seja, você teve que demitir algumas pessoas. Como é que você fez isso? Você falou em transparência, Assim, nós fizemos reuniões diárias com os franqueados, pedindo ajuda para eles. A gente também passou por... Eu vou chegar aí, porque talvez são os últimos acontecimentos. A gente viveu essas 2 semanas muito intensas, sabe? Sem dormir alguns dias, acordando muito angustiado em outros dias, sabe? Fazendo muita conta. E pensando na parte trabalhista, pensando na parte tributária, pensando nos fornecedores, na negociação com os shoppings, tudo isso a gente foi pensando passo a passo, degrau a degrau, para ir apoiando os franqueados e também para o nosso negócio sobreviver. Além disso,
a gente começou a olhar, e também com a ajuda dos nossos franqueados, porque num primeiro momento a gente queria fechar tudo, sabe? Pensando muito na questão, na causa humanitária, sabe? Fechar todas as lojas, inclusive o delivery. Só que a gente tinha muito estoque e, por outro lado, a gente tinha operação que, se não operasse o delivery para salvar mais vida, vamos colocar assim, para salvar mais emprego, ia ser complicado. Então, vários franqueados, depois de várias discussões, falaram assim, cara, vamos voltar com delivery, vamos com tudo. E, cara, a gente virou a chave. E tem uma semana que a gente só é delivery, a gente está reunindo o time da franqueadora. E isso foi decidido junto com os franqueados? Junto com os franqueados. Perfeito, perfeito. Puxando informação deles. Na verdade, a gente está desenvolvendo e crescendo com as ideias que estão vindo deles. Né? Muitas ideias. Isso é um ponto assim, importantíssimo. Né? Eu diria que isso é a essência do franchising. Né? Essa coisa da colaboração. Né? É a colaboração do franqueador com o franqueado, do franqueado com o franqueador, do franqueado com o franqueado. Essa colaboração, essa cooperação, isso é o relacionamento, né, que o franqueador faz com que a rede tenha. Isso é fundamental, principalmente numa hora dessas. É essencial. É essencial. E a questão do ânimo, né, do time é mais que essencial. Você falou sobre isso e assim, a gente teve que tomar na sexta-feira passada uma decisão muito difícil. Né? Eu conversei com o meu time, os líderes, e depois com toda, 100% da empresa, e a gente tinha que tomar uma decisão importante, que era negociar, repactuar as remunerações por esse período. Só que pedindo engajamento, comprometimento, para ajudar a gente a executar e sair dessa. Então é difícil, né? Uma decisão. E todos sabendo que a gente ia ter que aportar para mantê-los. Né? E todos sabendo também que, assim, hoje, quanto mais esforço a gente fizesse para manter os empregos, seria melhor para a gente e para todos. Sabe? Porque quem hoje ficar desempregado, e isso eu falo de coração e me dói, porque eu tive que desligar algumas pessoas, vai ser muito difícil recolocar em pouco tempo. Né? Eu não sei em quanto tempo, mas vai ser difícil. E talvez algumas pessoas vão ter que... É claro que a gente tinha pessoas muito boas também que saíram, mas vai ser difícil, porque as empresas, quando saírem desse problema, no máximo vão voltar para as pessoas que saíram e falar, pô, volta aqui. E não recontratar outras pessoas que não conhecem. Então, eu acho que vai ser realmente muito difícil. Mas o que aconteceu nessas 2 reuniões? Foram 2 reuniões emocionantes, muito, e que para a gente foi fundamental, deu mais força, sabe? Porque a gente percebeu que a gente estava com o time certo, na hora certa, com pessoas que estão 100% engajadas, vivendo mesmo e junto o nosso propósito, né? E eu recebi mensagens de pessoas do nosso time falando assim, caramba, eu sempre quis trabalhar, né, com vocês, e hoje eu tive um exemplo aqui de respeito, um exemplo de transparência e de preocupação com o próximo, sabe? E tiveram 2 pessoas que falaram assim, tamo junto, tô contigo, tô com a empresa, e eu abri mão hoje de uma remuneração, significa subsidiar um colega meu. Então, o sentimento de família, o sentimento de colaboração, ele está vivo, muito vivo hoje na nossa empresa. A galera está se desdobrando ao máximo para apoiar os franqueados. A velocidade está, assim, supersônica, sabe? Mesmo. Tudo está acontecendo. E agora a empresa realmente virou a chave para virar delivery. E aí, cara, todo dia, 8 horas da manhã, tem reunião para falar sobre delivery. Se tiver alguma demanda já para passar para os franqueados, já passa logo na sequência às 10 horas da manhã. Alguma assim, novidade aí de delivery que você ia para passar? Cara, quando a gente tem a cabeça positiva e se movimenta, percebe o mercado, porque o mercado já mudou. E quando sair dessa crise, talvez algumas coisas vão voltar, mas muitas não vão. Vai mudar de vez o hábito, né, a forma de... E aí,
a gente percebeu algumas oportunidades que a gente já vai lançar agora. A gente está sendo o mais rápido possível. Por exemplo, as pessoas estão aí fechadas em quarentena, né? Já não aguentam mais cozinhar. Só que o cara não quer comprar um prato. Ele quer comprar, por exemplo, feijão em quantidade, 1 quilo. E a gente nunca tinha pensado nisso, né? Então, quer comprar arroz em 1 quilo, por exemplo, em quantidade. Peraí, só um pouquinho. Quer dizer que você está vendendo feijão? A gente vai lançar, estou lançando aqui um spoiler. Meu time que está aqui... É um spoiler? Em primeiríssima mão, está lançando aqui no iShow. Olha aí, o Billy Degril e Viziano vão vender feijão. Feijão pronto, obviamente. Aquele feijão caprichado. Pronto, lógico. Feijão caseiro próprio da vovó, porque realmente é a receita da minha avó lá atrás, né? E outra coisa, surgiu a oportunidade de vender a guarnição, vamos pôr assim, em quantidade. Surgiu a oportunidade de pegar uma parte do nosso um departamento do nosso cardápio e criar uma marca digital, só digital. Então, por exemplo, no Billy, no Viziano, a gente tem a parte de sanduíches e hambúrgueres, mas não tem uma venda muito expressiva, porque quem entra no iFood pesquisa hambúrguer, a gente nunca vai aparecer lá, porque a gente aparece em bar ou em comida brasileira, né? No tag lá. Então, a gente vai criar, já criou, lança agora semana que vem, um hambúrguer, por trâmites do iFood, porque já está tudo lançado. A gente lança uma hamburgueria para o Billy Degril e uma hamburgueria para o Viziano. Vai ser o Billy Burger e o VZ Burgers. Só digital, vai ser plugado, essas marcas vão ser plugadas nas nossas lojas, e a ideia é acelerar, né, incrementar a venda do nosso delivery. E o grande negócio é que hoje, operando só delivery, a gente não tem o balcão. Um benefício de estar fechado, a gente não tem o balcão para atrapalhar o delivery. Então, as pessoas estão começando a entender e a operar melhor, estão ganhando eficiência, produtividade. E o nosso time também, desculpa, e o nosso time também está aprendendo a ganhar produtividade e eficiência por conta do home office. E isso tudo vai mudar. O mercado de cowork vai mudar, sem dúvida. Deixa eu te interromper um pouquinho, que você falou aí de duas marcas, VZ Burger e Billy Burger. Tem a ver com aquele teu plano que você estava trabalhando da Dark Kitchen, que você estava com outro projeto aí já, esse homem é cheio de projetos. E certamente você já deve estar colocando em prática, é isso? Exatamente. Então, o que conforta, se eu posso falar essa palavra, né? O que conforta é que a gente já estava desde o final do ano passado pensando muito no delivery, muito no desenvolvimento, só que não tinha um departamento específico cuidando disso. Então, desde janeiro, a gente estruturou um departamento delivery para estruturar o Billy Viziano, e a gente, em paralelo, já estava construindo um projeto, que é um projeto de criar várias marcas para atuar numa única cozinha. Tudo marca nova, marca totalmente digital e multiculinária também, né? É uma tendência, né? É uma realidade. É uma realidade. Já tem, inclusive, a primeira Cloud Kitchen brasileira, nasceu em São Paulo, na aclimação do meu amigo Daniel Guedes, que a gente trouxe na convenção nossa. Os franqueados ficaram loucos, porque essa foi a ideia mesmo, mostrar o que é um cara que construiu 22 marcas dentro de uma mesma cozinha. Tem um ano, essas marcas nunca existiram antes de um ano e hoje fazem em média de 30 mil pedidos mês. Então, e esse aprendizado já te ajudou nesse momento, então, com certeza. Total. Então, a gente acelerou o que a gente já estava pensando e construindo. Então, isso conforta, porque o que a gente estava pensando resolve um problema que é o problema que a gente está vivendo hoje. Porque quem hoje vive de delivery e está trabalhando bem, entregando com qualidade, está crescendo, porque a gente está crescendo. Está crescendo forte. Só que o nosso delivery ele não era tão relevante, né? Então, agora ele está se tornando. E a ideia é a gente acelerar mesmo o delivery, porque quando as lojas voltarem, a gente não tem noção de que nível de faturamento essas lojas vão estar. Se vai no balcão, vai estar em 30%, 40%, 70%. E provavelmente o delivery vai apoiar bastante essas lojas nesse momento inicial.
né? E aí que está também. Assim que as coisas baixarem um pouquinho a poeira, a gente tem que pensar no projeto de retomada, porque a gente vai ter que renegociar com o shopping. Porque você imagina, a gente tem um aluguel mínimo, né, com o shopping, que a gente pactuou nos faturamentos há um tempo atrás. Imagina nos faturamentos agora para frente se tiver 60% de venda do que está E fazendo. como é que, já que você tocou no assunto, como é que anda a negociação com os donos de imóveis, né? Com shopping Então, na centers verdade, e loja de rua, que você tem várias? a gente, assim, as coisas estão andando bem, né? Os shoppings estão entendendo, alguns mais, outros menos, mas não tem jeito, vai ter que ter uma... Eu acho o seguinte, que eu tenho conversado com os shoppings a gente tem que manter a estrutura em pé. E estrutura em pé significa condomínio, não aluguel. Então, tem venda, tem aluguel, e principalmente percentual. E muitos shoppings estão entendendo isso. Até porque, imagina, se for cobrar o boleto como está pactuado, vai ter uma inadimplência gigantesca. Como hoje já tem a tendência de ter uma inadimplência muito grande por conta do momento todo que a gente está vivendo. Então, os shoppings estão olhando para isso e sem dúvida, aí, os próximos meses vão mostrar que eles vão estar junto, sabe? O shopping é como um lojista grande, né? Também, né? Como um lojista sempre está sentindo muito na pele. Eles estão tendo que reduzir demais, só que eles têm que manter a estrutura firme, né? Tem que manter a segurança, tem que manter enfim, a parte operativa, mesmo que reduzida, e de pé, né? Enfim, é isso. Com o shopping está dando, mas a gente está fazendo diversas reuniões com um advogado com foco em shopping para ajudar a gente no direcionamento. Mas nós somos totalmente a favor da conversa, do diálogo e do chegar no meio termo, e numa coisa razoável, sabe? Seja razoável para ambas as partes. Eu acho que é o momento de todo mundo sentar à mesa e negociar, né? Fornecedor, é o franqueado, o franqueador, é o dono dos pontos, né? Os locadores. E hoje, Flávio, assim, a gente está entendendo muito também quem é o pequeno fornecedor e que está junto com a gente já há muito tempo. Esse pequeno fornecedor tem mais prioridade do que o grande fornecedor, sabe? A gente tenta alongar, por exemplo, pagamentos que a gente já conseguiu fazer com a Coca-Cola, com a Ambev principalmente. Agora, um pequeno... Fornecedores mais parrudos, né? Mais parrudos. Mas o pequeno certamente pode morrer na praia aí e daqui, no day after, você não vai ter aquele pequeno e bom fornecedor. E que é importante, exatamente. Agora, nem sempre, às vezes tem um pequeno, mas que é grande. É pequeno, mas é menor, mas é grande também. E às vezes esse tem que ter uma negociação, uma parte, porque ele está sofrendo a mesma coisa. Ele também vai renegociar com os fornecedores dele. Então, é o que eu falei no início, né? É o momento da união. Eu te ajudo um pouquinho, você me ajuda um pouquinho, e assim a gente vai fazendo essa roda girar e acontecer, né? E assim, eu acredito muito que a gente vai sair diferente. Todas as empresas que passarem, muitas vão passar, né? Claro. Eu espero que a maior parte delas vão sair lá na frente novas empresas. Novas empresas sem dúvida mais enxutas, mais produtivas e eficientes. E com melhores pessoas, profissionalmente falando, sabe? Pessoas que passaram por isso. Assim, pelo menos o nosso time está aprendendo muito, porque está estudando muito, sabe? Está trocando muito. Então, isso vai fazer realmente... assim, eu acho que... Até tem franqueado aqui, né? Pode até falar aqui... cara, eu acho difícil hoje um franqueado nosso falar assim, cara, não estão juntos. Sabe? Pô, não estão... A gente está 24 horas ligado, sabe, tenso para oferecer a melhor opção e o melhor negócio, porque a gente quer ver 100% das nossas lojas saírem de pé depois desse problema. O franqueado é parte da marca, né? O franqueado ele tem que estar junto, né? Se não estiver junto, não existe, Flávio, né? Porque ele tem que realmente contribuir. E a contribuição, muitas vezes, é até trazendo, né, ideias novas e tal. Eu entrevistei aqui
o Eduardo Orívio, do Spoleto, né, que me disse uma coisa que eu achei assim maravilhosa. Né? Ele disse o seguinte: nossa empresa é muito melhor hoje por causa do sistema de franquia, ou seja, dos franqueados, porque a gente está aberto para ouvir os franqueados das mais diversas formações, que estão ali com experiências de vida, né, e barriga no balcão, trazendo, né, ideias para a rede. Né? Então tem que estar aberto, né? Como vocês estão. Eu sei que vocês são uma rede que tem aí um ótimo relacionamento, né? E com franqueado, que, mais uma vez, relacionamento, cooperação, Sem isso dúvida. é a essência do franchise. Né? E assim, Flávio, uma boa prática que a gente está fazendo já há um tempo, que está ajudando muito, é ter os comitês, sabe? A gente, ano passado, criou um comitê de lucratividade, porque a gente passou por um tempo grande de queda de cliente nas lojas. E a gente vinha aí há 1 ano e meio, 2 anos, recuperando cliente fortemente nas lojas, só que com margem apertada. Né? Então, no meio do ano passado, a gente, cara, vamos focar na lucratividade. Então, a gente criou um comitê de lucratividade e aí sempre saem ideias desse comitê fabulosas e tem muita força com a gente. E é isso. Maravilha. Eu sei que o tempo Felipe, aí tá... infelizmente, está terminando o tempo. A produção já mostrou aqui, está terminando o tempo. Eu vou te dar 1 minuto aí para você fazer um fechamento, ou seja, suas considerações finais, com uma mensagem, o que você quiser colocar aqui ao vivo no iShow. Para mim, a mensagem final é união, transparência e respeito sempre com o seu time, com as pessoas que estão contigo e acreditaram no seu sonho, e com os seus franqueados que, da mesma forma, acreditaram no seu sonho, estão junto, botaram muitas vezes o dinheiro da sua vida no negócio e a gente tem que honrar, né, com isso tudo. E garantindo, né, o propósito. Né? Nosso propósito é um propósito muito forte, que é melhorar de alguma forma a vida das pessoas. E a gente se sente bem, e muito bem mesmo, quando a gente consegue cumprir com esse propósito. Eu acho que hoje a gente está cada vez cumprindo melhor. É isso. Obrigado mesmo. Você que é um mentor para mim e sempre me dá... Que isso! Olha, grande prazer enorme ter você aqui no iShow. Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pela sua generosidade de estar aqui dividindo até os problemas, né? Ou seja, problemas que você está passando, dividindo, compartilhando com todos aqui. Muito obrigado e forte abraço para você. Nós vamos botar agora André Friedrich. Abração. Mestre, esse é o fera. André Friedrich, achei o homem. Fala, seu Flávio. Estamos aqui com o André Friedrich, o grande presidente da Associação Brasileira de Franchise e um grande empreendedor, hein? Olha, eu vou fazer o seguinte, nós vamos começar aqui, André, primeiro agradecendo pelo seu tempo, pela generosidade de estar aqui, podendo compartilhar no iShow para quem está aqui nos honrando com a audiência, contando inicialmente, em rápidas pinceladas, quem é André Friedrich? Conta pra gente. Fala, Flávio, obrigado pelo convite, super honrado de estar aqui com você. Eu sou um cara que trabalha há 30 anos com franchising, eu comecei como estagiário numa empresa de consultoria, que é a Francap. 10 anos depois eu assumi a Francap, eu comprei a Francap dos antigos donos e me tornei sócio da Francap. Hoje eu tenho mais outros 2 sócios na empresa. E ao longo desse tempo a gente desenvolveu mais de 500 projetos de consultoria na área de franquias, na área de varejo, canais de distribuição. E desde 2013 nós somos os masters franqueados das redes Café do Ponto e Casa Pilão, que também é uma grande rede de franquias. Atuamos hoje muito fortemente com grandes indústrias que adotam o franchising como canal de distribuição, como estratégia de capilaridade e go-to-market. Né? E desde o ano passado assumi a presidência da ABF, que eu tenho muito orgulho de estar, e eu falo para todo mundo que agora eu realmente estou mostrando o que é ser presidente. Uma coisa é quando você dirige uma entidade como a ABF, que é uma entidade sensacional, quem participa, quem conhece, são mais de 1.500 sócios, uma entidade colaborativa, participativa, está todo mundo sempre muito envolvido com a ABF. Essa é a parte boa, a parte fácil. Eu nunca imaginei que ia cair no meu colo
todo esse problema que a gente está vivendo. E o que eu posso te garantir, Flávio, é que hoje, eu acho que se perguntar para os meus sócios, 80%, 90% do meu tempo hoje é dedicado à associação, exatamente nesse período de crise que a gente está vivendo. Eu acordo, durmo e acordo pensando na associação, pensando nos nossos associados. Eu sei que tem opiniões divergentes, não é fácil, com 1.500 associados, franqueadores, franqueados, prestadores de serviços. Não é fácil agradar todo mundo tem uma opinião, ainda mais em momentos como esse que a gente está vivendo, mas eu tento usar o bom senso. Eu montei um comitê de crises muito forte com a diretoria, com o conselho da associação. Eu uso o bom senso, eu penso nas consequências de todos os atos que eu estou tomando, para que a gente consiga agradar o maior número de associados possível. É fácil? Não é fácil, é trabalhoso, mas eu me sinto preparado, eu tenho prazer em fazer isso, eu tenho prazer em proteger o franchise, em proteger os nossos associados, e vou lutar até onde eu puder para que a gente tenha um franchise, que a gente saia fortalecido dessa crise toda. Eu brinco que a gente tem o ACDC, que é o antes de Cristo, depois de Cristo, para mim virou o antes do Corona, depois do Corona. Entendeu? Então, eu estou pensando agora no depois do Corona. Eu estou pensando já, obviamente, estou negociando, estou trabalhando, estou fazendo, mas também estou muito preocupado com a nossa retomada. Tá? E estou tomando uma série de ações, pensando também no daqui para frente. Porque hoje a gente já está todo mundo atuando. Franqueador, franqueado. Perfeito. Me permita aí uma interrupção, aproveitando que você falou, estamos tomando medidas, e eu acompanho bastante franchise, estou participando de alguns grupos, até que nós estamos juntos, né? E percebi claramente o seguinte: logo que apareceu a crise, a ABF já se posicionou e fez uma carta aberta ao governo, ou seja, aos órgãos governamentais, em conjunto com outras entidades. Conta para a gente como é que foi isso, né? Como é que foi negociada essa carta, como é que foi colocada e os efeitos da mesma. Perfeito, Flávio. Acho que a gente escolheu 3 pilares, grandes pilares para atuar. O pilar locação, locatício, onde envolve shopping centers, Abrace e proprietários locadores de rua, que o franchising também vive muito de pontos comerciais de rua. A gente escolheu governo e a gente escolheu a questão bancária, financiamento, crédito. Esses são os 3 pilares escolhidos pelo nosso comitê de risco e pela diretoria para atuar fortemente. Em alguns desses pilares, a gente tem feito ações de maneira individual, só a ABF está entrando com seus pedidos, e em outras ações são feitas junto com outras entidades que são parceiras e que têm, naquele determinado assunto, os mesmos objetivos e as mesmas estratégias da ABF. Pode ser que para um assunto a gente tenha uma convergência e num outro assunto eu não tenha convergência com aquela entidade. A gente tem a capacidade hoje de separar essas coisas para poder atuar muito forte. Então, com relação à questão locatícia, que é o primeiro caso, a gente fez aí sim uma carta individual da Associação Brasileira de Franchising, primeiro direcionado à Abrace, que é uma entidade parceira nossa e que representa os shopping centers, e depois uma carta direcionada a todos os proprietários, CEOs, COOs de grandes grupos de shopping centers. Pedindo, e esses pedidos obviamente foram tirados de grupos do franchising. A gente consultou as bases, os nossos associados, as nossas comissões, os líderes de comissões, diretoria, conselho. Eu sou um cara que tento ouvir o máximo, incluir o máximo todo mundo dentro da associação, para que a gente possa tirar o melhor, porque a gente tem mentes brilhantes, a gente tem empresários de grande sucesso, franqueados, multifranqueados maravilhosos, e a gente ouviu todo mundo. Na questão do shopping, a gente está brigando pelo aluguel mínimo em vez de aluguel percentual,
E eu não estou falando só pelo período da crise, não, tá? Eu estou falando por um período, por isso que eu estou pensando também na retomada. Porque eu não acho que a retomada do consumo no shopping center ou no varejo em geral, ela vai voltar a ser 100% do que era agora em fevereiro. A gente vai ter um ramp-upzinho de vendas. As pessoas ainda não vão sair com aquela sede de consumo como saíam antigamente. Então, estamos falando em aluguel percentual e não aluguel mínimo, em despesas condominiais que sejam reduzidas de maneira drástica, estamos falando em não pagamento do fundo de promoção, estamos falando na isenção das taxas de transferência para operações de franquia. Se houver repasse de operações de franquia nesse período pós-crise, eu quero que as operações de franquia não paguem aos shoppings taxas de transferência, porque eu acredito que vá sim haver repasse de lojas. E estou trabalhando também pela não cobrança do 13º aluguel no corrente ano, porque impacta sobremaneira as nossas operações de varejo. Então, esse é um lado que a gente, não só com carta, o Tom, que é o vice-presidente, o Bomeni, o Sidney Amendoeira, nosso diretor institucional, o Fernando Tardioli, o Glauber Gentil, que inclusive é o nosso maior multifranqueado do Brasil, o Glauber lá de Natal. Participamos de um call com a Abrace quinta-feira passada. Além da carta, a gente tem mantido conversas de alto nível com a Abrace e com o Conselho da Abrace, formado por Ancar, BR Malls, pelos donos e CEOs de todas essas companhias. Na questão bancária, eu estou indo, tá, Flávio? Você vai me interrompendo ou eu posso ir? Porque eu falo, hein? Tranquilo, tranquilo. Posso ir? Então tá bom. Na questão bancária, a gente está trabalhando muito fortemente com as instituições financeiras que já são parceiras da associação, né, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, inclusive com o Beto Filho aí do Rio, a gente direcionou uma carta para a Caixa Econômica. Esses são bancos parceiros pedindo condições diferenciadas para franquias, juros lá embaixo e, o mais importante, resposta e celeridade nos processos de financiamento e liberação de crédito. O que a gente sempre encontra nessas instituições bancárias é burocracia e dificuldade. Então, mais agilidade, menos burocracia para que o dinheiro chegue mais fácil. Além disso, estamos trabalhando, isso aí é uma matéria grande, aí com entidades parceiras nossas, CDL, IDV, que é o Instituto de Dirigente de Lojistas, grande lá, do Marcos Gouveia, a própria Abrace, saiu hoje uma matéria no Valor, no Estadão, sobre pedidos ao Banco Central para a gente dar celeridade a esses empréstimos, etc. Então, estamos trabalhando com bancos parceiros, estamos trabalhando com o BNDES e com o Banco Central para que a gente possa agilizar linhas de financiamento para franqueados e para franqueadores. Tá? E na questão governo, o nosso pleito ele é tributário, tanto na área fiscal quanto na área trabalhista. Então, acho que já saíram algumas medidas trabalhistas que são vantajosas para micro e pequenas empresas. No final, o franchising ele é feito de micro e pequenos empresários. Né? A gente fala que a gente fatura 180 bilhões, que a gente tem 160 mil. Se você fizer uma conta pulverizando, né, André? 95 pau de faturamento médio que eu tenho hoje na franquia. Se eu fizer uma média simples, não ponderada, simples, 95 mil de faturamento médio por operação de franquia são micro e pequenos empresários. Entendeu? Então a gente está se aproveitando um pouco de medidas de governo que já foram anunciadas e que a gente... tenho certeza que a BF foi ouvida. Eu tive call com o Rodrigo Maia, eu tive call com a senadora Cátia Abreu, que é a defensora número 1 do franchising, lidera a nossa frente parlamentar. Esteve na nossa convenção, inclusive, em outubro, né? Esteve com a gente em outubro. O deputado Cristino Áureo, aí do Rio de Janeiro, também está nos apoiando demais. Flávio, eu tive call com o Rodrigo Maia. Coloquei os pedidos da associação. O Rodrigo Maia, se eu não me engano, ouviu 2 associações no Brasil todo. E uma delas foi a BF, pela forma em que a gente também se coloca. Tá? Nós não somos belicosos. A palavra que eu estou mais trabalhando nessa crise, para mim, nos meus negócios e na associação, eu chamo empatia. Se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, isso gera equilíbrio nas relações. Tanto pessoais, família, que a gente agora está vivendo em quarentena, 24 horas por dia, nossos pais isolados. Então, se colocar no lugar do outro, talvez eu não ligasse para os meus pais todos os dias.
Hoje eu me sinto na obrigação de ligar 3 vezes por dia para saber como eles estão. É me colocar eles sozinhos lá. Talvez com a minha família, a gente vive mais no trabalho do que com a minha família, com a sua própria família. Hoje a gente tem essa oportunidade de conviver junto e está todo mundo aprendendo muito com tudo isso. E nas relações comerciais, se eu puder assim dizer, também é importante a empatia. Eu acho que o Billy lá, o Luiz estava falando, tem que ser um perde-perde pouco para todo mundo. Se eu me colocar no lugar do outro, eu acho que eu consigo ter essa relação de empatia muito forte e equilíbrio nos pleitos, sabendo que o shopping ele tem que cobrar um condomínio, que seja pequeno, e tem que ser pequeno, porque o shopping está fechado, mas tem que manter, porque o dia que eu também quero fazer a retomada, eu quero que o ambiente esteja limpo, eu quero que minhas lojas não tenham sido assaltadas, eu quero ter condições de voltar para o comércio de maneira tranquila. Então, eu entendo, mas eu estou brigando. Se eu pudesse, eu acho que qualquer fase, qualquer crise, eu acho que ela passa por 4 fases. Tá? E eu também trabalho muito isso na associação, nas minhas relações comerciais com os meus fornecedores, das minhas empresas. Quais são as 4 fases da crise? A primeira fase é o pânico. E a gente viveu muito isso. O que é isso? Meio que uma negação, alguns entraram em pânico, etc. A segunda fase de uma crise é o realismo. As pessoas, cai a ficha para todo mundo. As pessoas começam a entender que realmente o problema é grave, o problema é sério, é melhor fazer a reclusão em casa, se preservar. Então, começa a ter um realismo da problemática toda. A terceira fase é a fase da solidariedade, que é essa fase que eu falei da empatia. É onde eu me coloco no lugar do outro e vejo que as minhas atitudes, o que elas refletem, interferem no outro, na família e nos negócios. Então, eu vou negociar com o shopping center com classe. Eu consigo mostrar para o shopping center realmente o lado ruim, mas eu também consigo mostrar o lado bom. E a quarta fase, classe e elegância, mas dando o recado, obviamente. E a nossa quarta fase é a fase da negociação, que a gente está entrando agora. Então, depois que a gente passa pelo pânico, cai na realidade, se solidariza e cria empatia, a gente vai para a negociação. E aí eu consigo negociar bem, porque eu me coloquei no lugar dos outros, eu entendi o que vai acontecer com todos os elos da cadeia, e aí eu sou firme nos meus pleitos, duro nos meus pleitos, mas trato todos de igual, porque exerci o meu trabalho de empatia. É assim que eu estou tentando, junto com a diretoria, com o conselho, conduzir a ABF nesse período crítico. Maravilha, maravilha. Você me deu a deixa agora, conduzir a ABF. Você, inclusive, lançou uma campanha aí, né, junto a toda a rede, né, de associados, franqueadores, fornecedores, todo mundo junto aí. Fala um pouquinho dessa campanha e também das ações, né, que você tem feito para buscar a participação dessa galera toda aí. Na verdade, é aquilo que eu te falei, Flávio, eu acho que o franchising ele é feito de pequenos empresários. São pequenos empresários que trabalham de maneira organizada em rede, que se beneficiam do uso de marca, que se beneficiam da escala de compras, que se beneficiam de fazer parte de uma rede. Mas, no final, somos pequenos empresários. Então, a campanha ela foi feita para apoiar o consumo na pequena empresa, que é 99,9% do mercado de franquia. Compre na ótica do seu bairro, estude inglês na escola do seu bairro, compre o cafezinho na escola na cafeteria do seu bairro, porque quem é o franqueado ali, de repente, é o seu vizinho, é um amigo teu da faculdade ou da escola. Então, a campanha ela foi toda feita com a agência para enaltecer e para valorizar o papel do franqueado, que não deixa de ser um pequeno empresário. Então, toda a campanha foi trabalhada, ela vai ter vários desdobramentos ainda, incentivando o consumo no pequeno empresário, do bairro, da cidade, do município, do shopping, e assim vai. Sabemos que muitas lojas hoje estão fechadas, tá? A gente tem, a ABF
ela congrega, né? Todo mundo fala, a ABF ela é multissetorial, ela é horizontalizada, então a gente tem áreas na ABF, franqueadores na ABF que estão bem. A gente tem supermercados, a gente tem farmácias, a gente tem empresas de delivery, que o Billy estava conversando agora, Spoleto, entre 1 milhão de outras empresas, e obviamente a gente tem empresas que estão com as suas lojas completamente fechadas. Mas aquelas que estiverem abertas, que seja feito um consumo local, que seja feito um consumo no seu bairro, na sua cidade, e protegendo esse micro franqueado, esse microempresário franqueado que tanto trabalha para aquela localidade, para a região dele. Perfeito, perfeito. E esse trabalho que você está fazendo também de buscar a participação, buscar melhores práticas e divulgar essas melhores práticas. Como é que está sendo feito isso? Eu sei que está sendo feito um trabalho aí online. Um trabalho muito bacana. A gente teve uma ideia, eu acho que acordei um dia, como eu falo, eu acho que nem durmo, mas eu fico pensando. O nosso maior sucesso que a gente tem nas nossas convenções, que são tradicionalíssimas em Comandatuba ou em outros lugares, onde a gente tem a maior nota, onde as pessoas se sentem mais incluídas e que aprendem mais, são as nossas mesas redondas. Tá? Você gosta, né? Todo mundo adora a mesa redonda. E a gente hoje, também passando por todo o processo de transformação digital que a associação está fazendo e que eu estou encampando isso, etc., a gente resolveu, então, transferir para o virtual o que é sucesso nas nossas convenções. E a gente está fazendo todos os dias com a sala lotada. Hoje acho que tiveram 160 participantes em mesas redondas, com temas diferentes, cada dia um tema diferente. Semana que vem a gente vai começar uma rodada com todas as nossas comissões de food service, de vestuário, de beleza e saúde, de transformação digital, de pontos comerciais. Então a gente tem várias temáticas e esse é um projeto que não vai ficar só na crise. Mesas redondas virtuais vai se tornar uma outra entrega da associação para os nossos associados. Então, mesmo depois da crise, a gente vai marcar rodadas de mesas redondas, não sei se vão ser semanais ou quinzenais, sempre trazendo consultores, advogados, franqueadores e franqueados para coordenarem a mesa e para trocar ideias e melhores práticas. Semana que vem... Com menor custo, né? Inclusive para os participantes que não precisam se deslocar, né? Não precisam se deslocar, mas tem que ir na convenção. Esse ano não teremos convenção, tá? Então já estou também avisando aqui o pessoal que está assistindo. Por uma questão, eu acho que de respeito, acho que a gente vai estar naquela fase de retomada, acho que as empresas vão estar investindo o seu dinheiro em outras necessidades, em outros objetivos. Outras prioridades, né? Outras prioridades. A gente resolveu deixar a convenção para o ano que vem. Nossa feira de franquia, sim, foi transferida agora de junho para 30 de setembro, 1 e 2 de outubro. Tá? Então acho que a gente jogou ela bem para frente. Acho que até lá a gente já vai ter condições de fazer uma feira com gente, com aglomeração, etc. Estamos pensando em formatos mais baratos, mais fáceis dos nossos associados exporem, né, com menos custo, porque a gente vai estar fragilizado economicamente, financeiramente, não tem como. Então, franqueadores estão fragilizados, franqueados estão fragilizados, estamos trabalhando com shoppings, como eu falei, com tudo isso, mas a gente não é cego, a gente já vê o que acontece nos outros mercados e a gente sabe que no Brasil vai ser igual. Então, pensando nisso, a nossa feira vai acontecer, todo mundo me pediu para que essa feira acontecesse, a gente conseguiu com o Center Norte uma nova data, mas sabemos que vamos ter que fazer uma feira mais espartana, talvez. Uma feira mais barata, para que todos possam acessar a feira, para que os nossos expositores possam estar na feira também. Vamos fazer o nosso jantar, vamos premiar os ganhadores de selo de excelência, que já vão saber antes, mas ali a gente vai ter uma oportunidade de também comemorar, brindar, confraternizar, que a ABF ela vive muito disso, está no nosso DNA, interagir, trocar, e a gente não vai deixar isso morrer nunca, apesar da gente continuar com as mesas virtuais, e semana que vem lançamos também os nossos webinars. Então a gente vai ter grandes palestrantes, o primeiro deles vai ser o Alberto Serrentino,
um grande craque de varejo, pessoas do franchising, fora do franchising, falando para a nossa comunidade de ABF, de associados, de franqueados. Eu acho que também vai ser uma outra entrega que a gente vai começar a fazer semana que vem e que todo mundo vai gostar. Sempre a ABF eu gosto de falar. Nós não somos consultores, nós não somos quem dá as dicas, a gente promove a troca, o benchmark, a interação entre os nossos associados e um aprende com o outro. Eu falei, você estava na convenção comigo, eu falei do co-petition. Eu acho que agora, na prática, a gente está exercendo o co-petition. Né? Agora deu para ver o que é co-petition, que é a competição com a colaboração. Todos nós, franqueadores, somos competidores na busca daquele franqueado. Somos competidores ali na praça de alimentação. Mas a gente sempre colaborou um com o outro, sempre um aprendeu com o outro, sempre um trouxe ideias, e isso é dividido. Porque o nosso concorrente, Flávio, não é o outro franqueador. Nós somos formais, nós somos sérios, nós trabalhamos em rede. O nosso concorrente é aquele informal, aquele que não paga imposto, aquele que não registra funcionários. É esse que a gente precisa combater. Porque empresas boas, marcas boas, franqueados bons, rede bem conduzida, tem espaço para todo mundo. O Brasil é grande, são 570 shoppings. Quer dizer, a gente tem a faca e o queijo na mão para sair, obviamente, como o Billy falou aí, a gente vai sair machucado. Mas a gente vai sair fortalecido. Eu acho que é isso que vai acontecer com o sistema de franquias do Brasil. Não tenho dúvida disso. Olha, adorei tudo. Já acabou, cara? Foi pra gente, e de uma forma super concatenada, né? Sempre passando as ideias de uma forma muito clara, né? Eu queria aproveitar o momento aqui para falar o seguinte. Hoje entra no ar a terceira parte do programa do E-Show sobre o IFA 2020, né? Que, inclusive, vai, ao final, ter uma entrevista com você, curtir, onde você fecha para mim o programa, que nós vamos colocar hoje no ar. A terceira parte, já teve a primeira, a segunda, e hoje tem, inclusive, são 4 entrevistas, pequenas entrevistas. Uma é com o Chuck e Dave, que ganharam lá o prêmio de empreendedor do ano, né? Então são 2 caras assim divertidíssimos. A entrevista com eles está muito legal. Tive a oportunidade de entrevistar o David Barr, que era o chairman, né, da IFA, e que passou as funções para a Catherine Molson, que também deu uma palhinha lá para o E-Show, e fecha com você lá, fazendo o seu fecho, que, aliás, eu queria dizer uma coisa, parabenizar a equipe da ABF, você na liderança, lá com a Keller, né, como diretora de marketing, teve os diretores da ABF lá, a Fabi, o Amendoeira, e muita gente mais coordenando aquele grupo de 60 pessoas, e nós praticamente não perdemos nada daquele evento, que tem uma infinidade, né, de palestras, de painéis, de mesas redondas, tem de tudo, que é certamente um grande momento de aprendizado. E quero falar para vocês o seguinte, amanhã tem mais uma live na série Atitude no Momento de Crise. Essa série vai ser internacional, tá? Nós vamos ter aqui, às 18 horas, o Pedro Ruiz, que é fundador e CEO da Viva Fit. É uma franquia de fitness, que está em Portugal e está em mais 7 países. Em seguida, nós fechamos com a Fabiana Estrela, que é a sua diretora de capacitação, é uma mulher de energia. A Fabi tem uma energia espetacular, exemplar, e vai mostrar aqui para a gente o que anda fazendo aí, junto com a ABF, nesse momento que nós estamos vivendo, né? André, eu vou te dar aí 1 minuto para você fazer aí as suas considerações finais e fechar esse nosso programa aqui, nosso ao vivo. Cara, Flávio, assim, eu acho que eu falei bem, eu acho que, primeiro eu queria parabenizar você, realmente está conseguindo com o teu programa e com o teu entusiasmo, tua vontade, tua garra, difundir ainda mais o franchising, que é o franchising do bem, é o jeito certo de se fazer negócios. Acho que a ABF está aqui para proteger o nosso sistema. E o que eu quero afirmar para todo mundo, a gente não vai arredar o pé, a gente não vai dar descanso para todos esses nossos
nessas nossas interlocuções, shoppings, governo, tudo, bancos. É um compromisso meu com os meus associados de realmente liderar essa associação de uma forma correta, honesta, idônea, para que a gente possa entregar as melhores soluções e as melhores alternativas para os nossos franqueados. Volto a falar, usem a ABF, liguem para a ABF está trabalhando, está todo mundo de home, mas está absolutamente empenhada para poder entregar para o nosso associado o que ele merece. Não temos as respostas para tudo, não sabemos o que vai acontecer com toda essa loucura que a gente está vivendo, mas a gente sabe que a gente está atuando de uma forma correta, ética e buscando o melhor para o associado. Cuidem-se das suas famílias, mantenham a reclusão, e a gente defende que depois do pico da pandemia, quando essa curva começar a cair, que a gente tenha aí sim uma liberdade de maneira muito técnica, ouvindo o Ministério de Saúde, ouvindo o governo, para fazer algumas liberações geográficas e setoriais para voltar à economia. Então, a gente defende que depois do pico, isso pode começar a acontecer. André, mais uma vez, olha, muito obrigado. E dizer aqui ao vivo, você é show, garoto. Muito obrigado. E olha, você que está aí nos prestigiando com a sua audiência, estaremos aqui amanhã novamente às 18 horas. Forte abraço e até amanhã. Valeu, Flavião. Obrigado, galera. Valeu.